Oi, gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar tudo que eu li no mês de setembro. Realmente um dos vídeos que eu mais gosto de fazer no canal, leituras do mês, tô com saudade de gravar pra vocês já. E eu tô empolgada também em começar esse mês de outubro, porque é outubro Halloween e eu estou louca pra ler os meus livros trevosos, mas vamos falar do mês passado primeiro, né? Primeiro eu vou começar falando do nosso queridíssimo Budweiser DLX. E se você nos acompanha nas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. No mês de setembro a gente leu 1 milhão de finais felizes do Vitor Martins. Eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de setembro, ou seja, o último dia do mês, e era o último dia de discussão desse livro. O pessoal tá a toda lá falando bastante no grupo, como sempre, que é muito bom, é maravilhoso, na verdade. E a gente estava discutindo o quanto a gente amou esse livro. A maior parte das pessoas amou, teve gente que favoritou, e quem não favoritou, como eu, por exemplo, deu 4,5 estrelas. Ou seja, não favoritou por algumas ressalvas, né? Eu já adorava a escrita do Vitor, então eu não esperava nada muito diferente, mas sempre rola aquele medinho da decepção, né? Não foi o caso, o Vitor é maravilhoso e escreveu esse livro também maravilhoso. Pra quem não conhece, esse livro fala sobre o Jonas. O Jonas é gay, mas ele mora numa casa um pouquinho difícil pra ele, já que o pai dele é super agressivo, super machista, e a mãe é muito religiosa, então ela acha que tem muita coisa que é pecado e tal, apesar deles dois se darem bem, e com o pai ele não se dá bem nem um pouco. E ele conhece uma pessoa muito legal, o Jonas, conhece no trabalho dele, que ele trabalha numa cafeteria estilo Starbucks, assim, que é o Rocket Café. E quando ele conhece esse cara, ele resolve escrever uma história que se chama Piratas Gays, falando desse cara e ele, né, a aparência deles, apesar de serem outros personagens, no meio dos piratas e tal. Então, basicamente, é sobre isso o livro. O que eu amei desse livro? Tudo, quase. Eu amei as amizades do Jonas, eu gostei do Jonas, eu gostei das partes sérias do livro, da importância de se falar sobre tu tá passando por um momento difícil e procurar os teus amigos e procurar terapia especializada. Fala também das dificuldades dentro de casa, fala de começo de namoro, de pessoas pouco experientes e como às vezes a gente tá super nervoso e não pensa que o outro tá nervoso também. Fala das dificuldades, mas também fala das partes divertidas da vida. Tem partes aqui que são super fofas, super gostosas e alegres, assim como tem as partes sérias e tristes e tal. Na verdade, a única parte que eu tenho ressalva é que ele colocou, o Vitor, no caso, colocou os capítulos inteiros do livro Piratas Gays, que é o Jonas que escreve, né? E eu acho que poderia ter diminuído isso, eu não estava tão interessada nos Piratas Gays, eu só queria saber do Jonas, queria saber o que o Jonas ia fazer, o que ia acontecer com o Jonas. Então essa parte dos piratas foi um pouquinho enfadonha, sabe? Porque eu queria passar ela logo para ler as partes do Jonas, apesar de que eu devo ressaltar que as partes inspiradas são importantes, porque as coisas que o Jonas não fala em voz alta, não conversa com os outros, muitas vezes ele transporta para dentro da história. Então não pule partes inspiradas gays, por favor, quando for ler esse livro. E é isso então, 4,5 estrelas, adorei. Mas o primeiro livro que eu terminei no mês de setembro foi Rex. Quem não conhece esse livro fala de uma cidadezinha que tem uma bruxa. Essa bruxa vive desde 1600 e vai pedrada dentro dessa cidade e nunca ninguém conseguiu matar ela nem fazer nada com ela, porque essa força, essa magia que ela tem sempre acaba voltando para outra pessoa. Então, tipo, quem tentou matar ela acabou morto e coisas do tipo. Mas o que conseguiram fazer foi costurar os olhos e a boca dela. E a cidade sempre tenta ficar atenta aonde ela tá, né, para não perder ela de vista e ninguém mexer com ela, né? Então por isso tem um aplicativo chamado Rex, que é esse que as pessoas vão dizendo, eu vi a bruxa em tal lugar, por exemplo, sabe? E todo mundo sabe que não se deve tentar abrir os olhos da bruxa e nem a boca, né? Porque ela fica o tempo todo sussurrando alguma coisa, mas como ela tá com os lábios fechados, não dá pra escutar direito. Mas diz que se alguém escutar, fica loucão e tal. Então ela é super perigosa, apesar de estar sob controle. E óbvio que algumas merdas vão acontecer nesse livro, senão não tinha livro, não é mesmo? O que eu vou dizer desse livro? Eu achei ele um pouco lento no início, mas tu vê que a construção é necessária. Eu adorei a construção da cidade, das pessoas, da bruxa, porque é muito louco tu pensar numa bruxa de 1600 inserida nesse cotidiano onde já existem smartphones. Então eu achei muito criativo da parte do Thomas, o autor.
E o final, nossa, final cereja do bolo, amei mesmo. Fazia muito tempo que eu não lia um livro de terror tão criativo e com um final tão bom. Eu adoro livro de terror, vocês sabem disso, mas eu não costumo ter medo de espírito, fantasma, essas coisas assim. O meu negócio é, ou se for puxar pro lado mais sobrenatural, sobrenatural super entre aspas, eu gosto de uma coisa mais de loucura, de psicológico, mental, entendeu? Ou então de assassino, diretamente assassino, assim, né? Ah, alguém que busca alguém, uma vingança, ou só tentar fazer mal. Eu não sei explicar, eu sei que é isso que eu gosto num terror. Espírito, não, demônio. Às vezes tem uns de demônio legal, e eu tô aqui, vá me repetir e conversar, e não tô falando do Rex, né? Mas tudo que eu quis dizer é que algumas coisas das que eu mais gosto estão aqui dentro, e eu não vou falar o que pra não dar spoiler pra vocês. Eu tô sentindo que esse vídeo vai ficar enorme só porque eu não paro de falar de cada livro que eu pego na mão. Outro livro que eu li e amei demais foi The Sun is Also a Star, da Nicola Yoon, em português BR, e O Sol Também é uma Estrela. Esse livro aqui eu tenho que agradecer 1000 vezes a Raid de Livro em Livro por esse livro que, meu Deus do céu, vocês não estão entendendo. Quem não conhece esse livro tá perdendo essa maravilhosidade do YA contemporâneo, tá? Eu ouvi o audiobook, foi maravilhosa a experiência. Eu li, e eu acho que em 2 dias, porque eu tava muito dentro da história. Ela fala de uma garota jamaicana que tá sendo deportada. Então ela tá no último dia antes de voltar pra Jamaica, só que ela nem lembra mais como é a Jamaica, porque ela foi criança para os Estados Unidos. E ela tá numa loucura de tentar buscar ajuda para não ser deportada, e nisso ela conhece o Daniel, que é um descendente de coreano. Ele, na verdade, já é americano, mas tem essa força da família coreana na vida dele. Os dois se conhecem nesse último dia dela nos Estados Unidos, mas ela não conta pra ele que é o último dia, então eles passam o dia todo juntos. E ele lança um desafio nela de que consegue fazer ela se apaixonar por ele naquele dia. E apesar de ser super assim, clichê, para não dizer irreal, esse negócio de paixão em um dia só, nesse livro faz tanto sentido, gente. Me desculpem, eu, a mais realista de todas, dizendo isso, então é para vocês acreditarem na minha palavra. O livro todo se passa somente em um dia, esse dia, e aos poucos, como os laços deles vão se estreitando, as coisas boas que eles passam no dia, e ao mesmo tempo toda a carga familiar que eles têm que levar nos ombros deles, a carga dos imigrantes. E uma das coisas que eu amei nesse livro é que, apesar de ter esses dois protagonistas, nem sempre os capítulos são sobre eles. Às vezes fala de pai de um ou da mãe de outro, ou tudo que eles passaram, os pais passaram para chegar onde eles chegaram. E aí tu começa a entender melhor os pais. E isso é muito legal. Hoje eu já tenho mais de 30 anos, então eu consigo me ver melhor, muitas vezes, na experiência do pai e da mãe de um livro de YA do que quando eu era adolescente, mas eu imagino um adolescente lendo e conseguindo compreender a visão dos pais. Nem sempre eles estão certos, é certo isso, né? Mas consegue ter empatia por eles, entende? E outra coisa que esse livro é demais é que fala de uma guria super racional e cética e um guri que é mais sonhador, é mais de acreditar nas coisas e tal. E isso é muito eu e meu marido. Então eu me identifiquei muito nela e acho que isso fez eu gostar muito do livro também. Mas o livro é maravilhoso, muito bem escrito e eu não tenho nada de mal para falar dele, por isso que eu dei 5 estrelas e favoritei. Outro livro que eu ouvi em audiobook foi More Than This, do Patrick Ness. Esse livro foi indicação da Maria, mas infelizmente eu não gostei esse tanto que ela gostou. Ela favoritou, amou e tudo. More Than This fala de um guri que se acorda depois que ele morreu. Sim, não é spoiler, no primeiro capítulo é a morte dele, mas ele se acorda depois, e daí ele acha que tá no inferno, no céu, sei lá. E aí ele tenta descobrir o que é que tá acontecendo nesse pós-vida, se é que é um pós-vida. E eu não posso falar nada, eu acho, quase desse livro sem dar spoilers. O que eu posso falar de efetivamente, da minha opinião? Eu dei 3,5 estrelas porque eu achei ele bem escrito, ele tem uma ideia legal e criativa
mas eu não gostei muito do desenvolvimento. A primeira parte do livro se arrasta demais, com o protagonista sempre pensando as mesmas coisas. Aí depois, quando finalmente a história muda um pouquinho e dá uma acelerada, eu não tinha me apegado ainda muito bem no personagem principal. Algumas das reviravoltas da história era aquela coisa assim, não pensei nisso, mas ao mesmo tempo não me surpreendo, sabe? Então foi aquele livro que eu gostei de ler, mas não me trouxe nada demais. Eu acho que para alguns que nunca leram nada do tipo, talvez gostem muito mais do que eu. Eu recomendo que todos leiam como sempre para tirar suas próprias conclusões, mas para mim não funcionou o mesmo tanto que funcionou para Maria, por exemplo. Do Desafiando a Louca, se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards. Quem me desafiou foi o Gustavo e a Monique, do canal Leitor em Crise. E o primeiro livro que eles pediram para eu ler foi Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Essa foi a minha primeira experiência com o autor e eu estava muito empolgada, porque eu tinha o box com 3 livros dele nessa capa branca e eu também tenho 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu também li esse mês. Mas, começando por esse aqui, que foi a primeira experiência com o autor, eu amei esse livro. Gente do céu. Esse livro fala então sobre a chegada de uma nave alienígena e esses alienígenas começam a ajudar a Terra, mas eles não se mostram. Então eles têm um representante que fala com um representante na Terra e é assim que eles começam a, entre aspas, governar a Terra, porque eles têm mais tecnologia, mais sabedoria, eles realmente melhoram a Terra, acabam com doenças, etc. Eles só fazem coisas boas, mas pelo fato deles não aparecerem nunca em público, o povo começa a se questionar quem são essas pessoas e será que elas têm outras intenções ou o quê? E o livro então vai desenvolver a partir disso daí. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que no começo do livro já aparecem várias teorias de como será que esses ETs seriam, né? E a maioria delas eu mesma já tinha pensado me achando a inteligência, assim, isso aí certo que é tal coisa, ou esses ETs certo que são de tal jeito. Aí vai lá o cara e diz assim, ou eles são assim ou são assado, tudo que eu pensei. Eu digo, bom, se ele tá dizendo isso, provavelmente porque eles são outra coisa que eu não passou pela minha cabeça. E realmente, não tinha passado pela minha cabeça. E quando mostra o ET pela primeira vez, sério, gente, esse livro é maravilhoso. E tem uns 2 ou 3 pontos que a história fica completamente diferente. Ela não segue uma linha lógica. Primeiro ela mostra do ponto de vista do representante da Terra, depois ela mostra algumas coisas do ponto de vista de um outro cara que tem bastante curiosidade sobre os ETs, sobre outros planetas. Então, tipo, vai mostrando vários pontos de vista, a história vai desenrolando e ela se passa por vários anos e gerações até chegar no final, que é maravilhoso. Eu simplesmente 5 estrelas e favoritei esse livro. Gente, o que me ajuda a calar a boca. Esse mês, como vocês podem ver, eu li muita ficção científica e outra delas foi Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Maravilhosa, estupenda Octavia, que eu já sou fã sem ter lido mais nada além desse. Esse livro aqui eu li em Birdread também, mas não foi lá no nosso grupo do Birdread da LX, foi com uma outra querida, a Carol, que eu conheci ela como inscrita aqui no canal, agora já é amiga, né? E eu e a Carol nos divertimos muito nessa leitura. Para quem não conhece Kindred, apesar de que se você conhece outros booktubers, você provavelmente já ouviu falar, porque teve uma época, ano passado, que todo mundo tava lendo. Ele fala sobre a Dana. Vou falar Dana, porque eu sou brasileira e é assim que eu falo, tá? A Dana ou Dana, ela é uma mulher de pele negra nos anos 70, casada com um branco. Até aí tudo bem, nos anos 70 os brancos e negros se casavam e ok. Só que acontece que num belo dia ela tem uma tontura e se acorda em 1800 e vai pro bolinha. E ela se acorda na frente de um garoto que tá se afogando, então ela salva ele, só que ele é branco, e os pais brancos acham que ela é uma escrava. E ela rapidamente já volta para o mundo de 1970 e poucos, e sem entender o que aconteceu. O marido dela até acha que de repente ela teve alguma alucinação, alguma coisa assim, apesar de que ela volta toda molhada por ter salvado o guri. E aí, de novo, acontece essa tontura e ela volta no tempo. E aí, assim, ela fica, por algum motivo que ninguém entende, voltando no tempo para essa mesma casa, perto desse mesmo garoto, na época em que os negros todos eram escravos. Gente, esse livro é um soco no estômago. Tudo que você já viu de escravidão
bota fora e lê esse livro. Gente do céu, eu já vi muita coisa de escravidão, tem muita coisa de escravidão por aí, mas ler essas palavras, se botar no lugar desta pessoa como escrava e ver as coisas que os brancos falavam e faziam, gente, é surreal. Eu fico pensando quão surreal foi isso, mas ao mesmo tempo me dá uma esperança de que passou uma era tão tenebrosa por nós, tão horrorosa, e a gente conseguiu reverter. Então dá esperança para qualquer outra situação que venha acontecer na Terra, a gente consegue reverter, gente, não é possível, porque isso foi especialmente horroroso. Dá vergonha de ser branca e dá vergonha das novelas da Globo, gente, sério, porque aquela historinha de que todos os brancos eram santos e os negros gostavam de fazer comida na cozinha, me deu raiva agora, só de pensar em todas as novelas que eu vi que eram tipo isso. Porque as cenas fortíssimas que tu vê aqui, tu tem que ser muito sem coração para não se abalar, não se botar no lugar desses negros. Ai, gente, eu não tenho palavras para descrever. É só vocês lendo esse livro e tomando esse soco no estômago que eu acho que é necessário para a gente entender um pouco de empatia e entender da nossa história e perceber o quão grave foram as atitudes que os humanos tomaram no passado, sabe? Esse livro é muito importante, gente, muito importante. 5 estrelas e favoritado. E por último, então, o livro que eu terminei ontem de ler foi 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, também. Depois da experiência de fim da infância, eu esperei bastante desse livro. Eu consegui reconhecer assim, o estilo da escrita, do formato dos capítulos, mais de uma vez de pontos de vista diferentes e tal, mas eu não esperava o que eu li aqui, eu não conhecia bem a história de 2001, conheci o que todo mundo conhece, que tem um computador meio doido no espaço, também tem lá os homens primitivos com seus ossos. Eu não consegui terminar de assistir 2001 do Kubrick, então ler foi bom, porque agora eu acho que eu vou conseguir assistir o filme. Mas o que acontece aqui? Deixa eu ver o que eu posso falar sem dar spoilers. Algumas coisas que eu achei estranha é que, primeiro, o computador nem aparece tanto tempo assim. Eu achei que ele fosse tipo o plot principal do livro, mas não, tem outro, que é obviamente a missão que fazia aquele homem estar com aquele computador no espaço, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E essa missão é muito mais importante no livro do que o computador. E a primeira parte do livro, mostrando os humanos primitivos, é fenomenal. Essa primeira parte fez eu grudar no livro, apesar do resto do livro todo ser bem diferente, mesmo assim, ele dá o fechamento, né, legal. E eu também não posso falar muita coisa sem dar spoiler. O que eu posso dizer também é que muita gente me assustou dizendo que não dá pra entender nada no final, eu entendi. Então, qualquer coisa, se você não entender, a gente pode conversar, me procura nas minhas redes sociais ou aqui nos comentários, pra gente trocar uma ideia sobre o final desse livro. Talvez o filme seja muito mais difícil de entender por ser visual. Aqui com palavras acho que dá pra entender um pouquinho melhor, apesar de talvez precisar de um pouquinho de bagagem de ficção científica pra isso. Então, sem spoilers, eu acho que é isso que eu vou dizer pra vocês. Eu dei 4 estrelas pro livro e eu já adoro o Arthur C. Clarke. É isso, então, gente. Esses foram os 7 livros que eu li agora no mês de setembro. Eu falei para caramba, então vocês devem estar cansados de ouvir minha voz. Eu já estou até com sede de tanto que eu falei. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se for o caso, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal se é a primeira vez de vocês aqui. E se interessou em algum desses livros, comprem com os meus links, por favor. Eu nunca pedi nada, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo também. Ajudar o canal sem gastar nada mais por isso. Inclusive, gente, estamos em outubro, mês que vem tem Black Friday. Salva o meu link aí nos favoritos de vocês. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Então, tipo, vai mostrando vários... Eu dei 3,5 estrelas. E o que eu mais gostei desse livro... Não, calma aí. Outro livro que eu li foi The Sun and the... Então, tipo, a luz... Então, tipo, fica loucão. Então, quem tenta...